Nessa aula, a gente vai falar sobre decomposição em fatores primos. Vamos lá. O que é uma decomposição em fatores primos? Primeiro vamos lembrar o que é um fator. Olha aqui no cantinho. Lembrete, fator é cada um dos termos de uma multiplicação. Vamos pensar na decomposição agora do exemplo do número 12. Veja lá. 12, ele pode ser escrito de que forma? Pensa em que tabuada aqui dá 12. 1 vezes 12. Temos também o 2 vezes 6 e também temos o 3 vezes o 4. Essas são as tabuadas que a gente costuma lembrar com multiplicação de dois números que dão 12. Mas veja lá, todos, o 1 e o 2, 1 e o 12, são fatores de 12. O 2 e o 6 são fatores de 12. O 3 e o 4 são fatores de 12. Mas nem todos eles são fatores que são números primos. Veja, a gente está falando de decomposição em fatores primos. Então, a gente tem que ter uma multiplicação e tem que ter números primos. Veja lá. Mas se eu pegar o 2, o 2 é primo, mas o 6 não é. Só que veja, o 6 é a mesma coisa que 2 vezes 3. Então, se eu trocar o 6 por 2 vezes 3, então vai ficar 2 vezes 2 vezes 3. Se eu pegar 1 vezes 12, 12 eu posso pensar dos outros jeitos. Então, vamos focar aqui no 3 vezes, na última multiplicação. O 1 ele não vai mudar muita coisa, ele dá o próprio número. Se eu pensar agora no 3 vezes 4, beleza, o 3 é primo, o 4 não. Então, o 3 ele vai fazer parte dos meus fatores. O que é o 4? É 2 vezes 2. Opa! 2 também é primo. Então, veja, de um jeito ou de outro eu escrevi 2 vezes 2 vezes 3, ou 3 vezes 2 vezes 2. As duas igualdades elas valem 12. Então, só em questão de ordem, a gente tem 2 vezes 2 vezes 3, é a que a gente chama de decomposição em fatores primos. Veja que eu posso reescrever esse 2 vezes 2 aqui do começo como 2 ao quadrado. Lembra da parte que a gente aprendeu de potenciação. 2 vezes 2 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, a gente vai escrever dessa forma aqui, ó. 2 ao quadrado vezes 3. O que é essa multiplicação aqui? É o que a gente chama de fatoração. Isso mesmo. Em vez de a gente ficar falando decomposição em fatores primos, a gente vai simplesmente chamar isso aqui de fatoração. Fatoração de um número maior que 1 é a sua decomposição em fatores primos. Bora lá? Tem uma regra prática para encontrar a decomposição. A gente acabou de fazer do 12 trabalhando com multiplicações. A gente começou do 3 vezes 4 ou do 2 vezes 6. Só que isso nem sempre é o caminho mais prático. O 12 é pequenininho, até não fica difícil. Se fosse um número maior, seria bem mais complicado. Veja lá, eu vou fazer usando o dispositivo prático que a gente tem. O que a gente pega? A gente pega o 12 e passa um traço. Está vendo que tem um traço aqui do lado já? A gente vai fazer um traço assim. E a gente vai dividir por todos os meus primos, preferencialmente seguindo a ordem deles. Qual que é o primeiro primo que a gente aprendeu? O número 2. 12 dá para dividir por 2? Sim, então eu vou fazer lá. Coloco aqui 12. Aqui eu vou pôr por quanto eu estou dividindo. Vou colocar o divisor. Aqui, divisor primo, tem que ser número primo. Aqui do lado embaixo eu vou colocar o resultado. 12 divididos por 2 dá 6. Ok, 6 não é um número primo, nenhum. Na verdade, nosso objetivo aqui é chegar até o número 1. Então, 6 eu posso dividir por quanto? Nossa, ele ainda é um número par, então eu posso dividir por 2. Aqui vai dar 3. 3 não é mais par, não posso dividir por 2, mas eu posso dividir pelo próprio 3, que vai dar 1. Então, aqui do lado, a gente encontrou todos os fatores primos de um número, utilizando o dispositivo prático através de sucessivas divisões. Então, eu posso escrever, então, que 12 é igual, olha lá, como a gente tinha visto no slide anterior, 2 vezes 2 vezes 3, ou
juntando aqui o 2 vezes o 2, eu posso escrevê-los como 2 ao quadrado vezes 3. Tá? Essa aqui é a nossa fatoração do número 12. Né? A fatoração ela também serve para outras coisas. A gente pode calcular tanto o MMC, que significa mínimo ou menor, posso usar qualquer uma das duas palavras, múltiplo comum. O que é um mínimo múltiplo comum? É quando eu olho, por exemplo, aqui eu vou calcular o MMC de 6 e de 15. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar qual que é o menor múltiplo comum. Ué, quais são os múltiplos comuns? Aqueles que estão nas duas tabuadas. Veja lá. Então, se eu fizer aqui, quais números estão na tabuada do 6 que estão na tabuada do 15? Se eu for olhando, temos o 0, mas o 0 ele não vai contar, a gente não vai contar ele como primeiro, porque sempre seria o 0. Então, a ideia aqui é que a gente procure o próximo. Temos 6, 12, 18, 24, 30. Opa, o 30 está aqui. O 30 está aqui. Será que tem mais algum? Tem sim. A gente também tem o 60 aqui e o 60 aqui. Mas desses números que eu destaquei em amarelo, qual é o menor deles? O 30. Então, a gente teria que o 30 é o menor múltiplo comum entre 6 e 15. Outra maneira de fazer é utilizando o dispositivo prático. Veja que aqui coloquei o 6 e o 15 do lado daquele risco vertical. Por quê? Eu vou fazer a decomposição, a fatoração deles aqui para calcular o MMC. Só que eu vou fazer simultaneamente, vou fazer com os dois números juntos. Né? Então, o 6 e o 15 estão aqui. Posso dividir por 2. O 6, mas eu não posso dividir o 15. Mas aqui no MMC não tem problema nenhum. Então, 6 divididos por 2, 3. 15 divididos por 2 não dá. O que eu faço? Eu simplesmente repito ele. Agora, nenhum número é par. Então, eu vou correr para o 3. 3 é primo, então eu posso dividir. Então, 3 divididos por 3 dá 1. 15 divididos por 3 dá 5. Agora, eu vou dividir por 3, não posso mais, mas eu posso dividir por 5. Eu só repito, 5 divididos por 5, 1. Então, já temos esses fatores do meu MMC. 2 vezes 3 vezes 5. Quanto que dá isso? 2 vezes 3, 6 vezes 5. Isso aqui é igual a 30. Certo? Então, a gente pode usar para calcular MMC ou usar a ideia por trás, que é o menor múltiplo comum entre 2 ou mais. A fatoração ela também serve para calcular o MDC, que é o máximo divisor comum entre 2 ou mais números. Nesse caso, vamos começar com o exemplo do 12 e do 18. O que seria máximo divisor comum? Máximo ou maior divisor comum. Então, primeiro ele tem que ser um divisor comum. Quais são os números comuns na lista de divisores do 12 e na lista de divisores do 18? Veja, a gente tem o 1, a gente tem o 2, a gente tem o 3 e a gente também tem o 6. São os números que são múltiplos tanto de 2 quanto de 3. Então, o máximo divisor comum entre esses dois números é o 6. Qual que é uma outra maneira de encontrar? Quando os números são pequenos, essa técnica é muito boa porque você consegue encontrar todos os divisores facilmente. Ou se você conhece bem a tabuada. Mas se não, a gente vai partir para a técnica da decomposição usando a decomposição em fatores primos. Aqui, a gente só vai dividir quando eu conseguir dividir pelos dois números. Então, eu vou pegar um número primo que divida o de 12 e também divide o 18. Nesse caso, o 2 serve para isso. 12 divididos por 2 dá
6. 18 divididos por 2 dá 9. Veja, o 6 ainda dá para dividir por 2, só que o 9 não dá. Que primo que divide o 6 e o 9? Será que tem? Sim, a gente tem o 3. 6 divididos por 3 dá 3. Dá 2. Vamos arrumar. Dá 2. 9 divididos por 3, agora sim, dá 3. Existe algum número que divide o 2 e divide o 3 ao mesmo tempo? Não, porque eles já são primos. Então, todos os fatores comuns entre o 12 e o 18 é o 2 e o 3. Então, a gente tem aqui que a gente encontra o cálculo do MDC, pegando todos esses valores e multiplicando 2 vezes 3, certo? Que dá o 6, que é o que a gente já tinha encontrado, certo? E eu posso fazer com mais números, né? Aqui eu vou pegar o 4, o 8 e o 12, certo? Então, aqui eu vou fazer, não importa se eu consigo dividir por todos no MMC, então aqui eu vou calcular o MMC, e nesse do lado aqui eu vou calcular o MDC. Como que eu faço para calcular? Vou lá, divido por 2 primeiro, então aqui vai dar 2, aqui vai dar 4 e aqui vai dar 6. Posso ainda dividir por 2, que vai dar 1, que vai dar 2 e que vai dar 3. Ainda posso dividir por 2 porque eu tenho o número 2 lá. Então aqui eu vou ter 1, dividindo, né? 1 por 2, 1. 2 por 2, 1. E o 3 por 2 eu repito porque não dá para dividir. Falta agora eu dividir apenas por 3 para finalizar. 1, 1 e 1. 1 e 1 já foi. 3 divididos por 3, 1. O que eu faço para calcular o MMC? Eu vou pegar todos os números que ficaram aqui do lado, certo? E vou multiplicar eles entre eles mesmos. Então, eu vou fazer assim, ó, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. Então, isso aqui vai dar 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 3 dá 24. Então, 24 é o primeiro número, o menor múltiplo comum do 4, do 8 e do 12. Se você olhar a tabuada deles, vai dar certinho. Agora, no MDC, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dividir, começando por 2, porque todos são pares. Eu vou ter 2, eu vou ter o 4 e eu vou ter o 6. 12 divididos por 2, 6. 8 divididos por 2, 4. E 4 divididos por 2, 2. Agora, eu tenho que dividir novamente por algum número. Só que eu tenho que dividir todos ao mesmo tempo. O 2, o 4 e o 6 ainda consigo dividir por 2. 2 divididos por 2, 1. 4 divididos por 2, 2. E 6 divididos por 2, 3. Tem algum número que divide o 1, o 2 e o 3 ao mesmo tempo? Não. Só o próprio 1 que não serve, que não é primo. Então, aqui a gente tem o MDC calculado como 2 vezes 2, nesse caso, 4. Então, o menor múltiplo comum, o maior divisor comum é 4. Certo, pessoal? Sempre lembrando, antes de fazer o próximo vídeo, não assista ele se você não fizer os exercícios. Eles estão lá na página 79, do 9 ao 11. É isso aí, pessoal.